E aí pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós começamos então mais uma videoaula do canal Viaja Nessa História com a professora Luísa Gantes, que sou eu. Hoje a nossa videoaula é sobre governos totalitários. O que nós temos que saber? Primeiro, o conceito. O que é um governo totalitário? Governo totalitário, regime totalitário ou totalitarismo, que são sinônimos, são sistemas políticos, caracterizados pelo domínio absoluto de uma pessoa ou do partido sobre a nação. Ou seja, o poder total desta pessoa, que é um líder, ou do partido sobre uma nação, todos os aspectos da vida. Dentro do totalitarismo, a pessoa, o líder ou o partido político, ele controla todos os aspectos, tanto da vida pública quanto da vida privada, por meio de um governo abertamente autoritário. Então, o que é isso? O totalitarismo ele tem controle total da sociedade em todos os aspectos, tanto públicos quanto privados, e ainda não tenta vestir carapaça nenhuma de democrático, não tenta se mostrar como democrático. Ele se aceita como autoritário e ele exerce esse autoritarismo na sociedade. O termo totalitarismo ele vai surgir mais ou menos na década de 20, e foi criado principalmente para caracterizar o fascismo que surgia na Itália após a Primeira Guerra Mundial, ok? Bom, mas nós falamos todo o tempo aqui em autoritário e existe um termo na história que se chama autoritarismo, que caracteriza os governos ditatoriais, as ditaduras. Então, qual é a diferença do totalitarismo, que é autoritário, para o autoritarismo, Então, qual é a diferença da ditadura para um governo totalitário? Então, a gente tem que ver que aqui, em bolotinhas, o que está com bolinhas é o que eles têm de semelhantes. O que está com flechinhas é o que eles têm de diferente. O que a gente tem que perceber? Um governo, tanto uma ditadura quanto um governo totalitário, ele tem o governo centralizado na figura de um líder ou de um partido, A gente pode ter, por exemplo, o Partido Comunista da União Soviética e a figura, por exemplo, do Hitler, o próprio Partido Nazista e a figura do Hitler, ou a própria figura do Mussolini, Então, tu tens toda a centralização do governo ou na figura do líder ou na figura do próprio partido que governa, ok? Tanto a ditadura como o governo totalitário tem perseguição aos opositores, daí que são governos autoritários. Então eu não deixo que exista a oposição, eu não deixo que exista uma fala contra mim, Eu sou autoritário. O próprio autoritarismo, que é um governo autoritário, é aquele governo que não se regra a partir de leis. Então, dentro de uma ditadura, tu pode existir um governo por decretos, não passando nada pelo legislativo, não levando aos políticos, aos vereadores, aos deputados, para que seja criticado os atos do presidente ou do governante, E tem-se essa característica também no totalitarismo. E a censura, que é o quê? O controle dos meios de comunicação, o controle do jornal, o controle da imprensa, o controle do rádio, o controle das músicas que saem, Para quê? Tudo para evitar que o governo seja criticado. Bom, mas agora, no que eles começam a ser diferentes? Bom, numa ditadura, o governo tenta se mostrar com algum grau de democracia. Toda ditadura que existe, ela tende a explicar que ela é necessária para que se mantenha uma ordem. E mesmo que seja um governo autoritário, que persiga os opositores, que tenha censura, ele dá a possibilidade das pessoas votarem em alguma coisa. Ele mantém os sindicatos, ele mantém as formas de manifestação não, mas as formas de organização social, as câmaras municipais, ele quer se
se parecer com uma democracia. Vou explicar aqui a partir do exemplo da ditadura brasileira. A ditadura brasileira, a ditadura militar brasileira, ela não se propõe como uma ditadura. Ela se chama de revolução, né? E é regime militar, não ditadura militar, para aqueles que são a favor deste governo que existiu, né? Por que ela se propõe assim? Porque existiam dois partidos, um da situação, que era a Arena, e um da oposição, que era o MDB, né, o Movimento Democrático Brasileiro. Então, olha só, a gente não é autoritário, existe oposição, né? Tu tens o legislativo existindo com políticos, né? Tu tens propostas de lei sendo feitas, tu tens uma certa, embora no início da ditadura tu tenha o fim da Constituição e seja feito o governo por decretos, depois eles vão começar a respeitar algumas leis. Então o que ele está se propondo? Ele está dizendo, olha, nós intervimos na sociedade porque era necessário contra um inimigo externo, que aí vai ser o comunismo o inimigo, ou vai ser um grupo étnico o inimigo, não importa. No nosso caso aqui era contra o comunismo, né? Então nós intervimos, mas nós não somos ditadores, olha, nós estamos só mantendo a ordem, nós somos autoritários porque existe uma guerra aí a ser feita. Vocês entendem? Existe o autoritarismo, mas tu tenta mascarar no discurso. Tu é extremamente autoritário, tu persegue, tu prende, tu tortura, mas no teu discurso tu te vês como democrático. Entendeu? Porque tu aceita o outro lado. O problema é que o outro lado é extremamente violento, então tu também é violento. Entende? Mas tu parece democrático. Essa é a principal marca da ditadura. Ela tenta se mostrar democrática. Permite a existência de outros partidos, como eu falei, a ditadura brasileira tinha o MDB, que era um partido de oposição. É centralizado politicamente, ou seja, o executivo, que é a parte que executa as leis, o legislativo e o judiciário, estão sob controle do ditador, né? Mas a economia ela tem relativa liberdade, né? E alguns outros setores sociais também vão ter certa liberdade. A propaganda ideológica na educação vai existir, e nas mídias também. Tu vai ter uma propaganda ferrenha do governo, uma importância desse governo, dessa intervenção feita, olha como o país está bom, olha como tudo é melhor, olha, se a gente não tivesse intervindo, olha o que poderia ter acontecido, né? Tu tens uma propaganda ideológica, mas tu não tem uma ideia de que a própria população se fiscalize, denuncie uns aos outros. Tu não fica incutindo que existe inimigos na nossa casa, que tu tens que te reportar ao governo. Por que eu estou falando isso? Porque no totalitarismo vai ter. Olhem aqui no que o totalitarismo é diferente. Ele mostra-se extremamente autoritário, então ele não tenta ser democrático, ele é autoritário e vai continuar sendo. E quem achar ruim vai preso, quem achar ruim vai ser torturado, quem achar ruim que vai embora. Então ele se mostra autoritário, ele se mostra violento, ele se mostra duro, né? Já desde o início. Não existe outros partidos, existe só o partido do líder. Tá? Por isso que a gente fala líder ou partido. Por quê? Porque um partido pode ter um conselho e decidir as coisas, ou tu tenha um líder desse partido que decida as coisas, mas só existe um partido, não existe espaço para oposição. Daí poder total, tá? Centralização total dos diversos setores. Tanto a política, como a economia, como a parte social, tá tudo centralizado. É tudo quem decide, é esse partido com este líder. Tá? Tu não tens uma liberdade em outros aspectos, está tudo centralizado nesse partido. A propaganda ideológica que aqui vai ser feita, mas ela não vai incutir uma denúncia entre a população, no totalitarismo vai incutir. Tu vais fazer propaganda na educação, desde a educação infantil, então tu vais doutrinar as crianças e dessa doutrinação tu vais criar mini defensores desse regime, né? Esses mini defensores vão poder dedurar os seus pais, vão poder dedurar suas professoras, vão poder dedurar. Isso é o que tu crias, né? Tu crias uma sociedade que se dedura, tu crias uma sociedade que não tem espaço para crítica nenhuma. Tu cria um ser
um cidadão que ele tem mais amor a esse governo, por causa dessa doutrinação feita na escola, feita na mídia, do que amor à sua própria família. Já que dentro da sua família pode existir alguém que não seja adepto do governo. Então tu não é adepto do governo, tu não podes conviver comigo, então eu vou te denunciar. Né? Isso que é o poder social que vai estar centralizado nesse partido. Tá? E aí vai ter um estímulo à sensação de terror. Qual é essa sensação de terror? Todo mundo está sendo vigiado todo o tempo. Qualquer um é um possível inimigo. Um possível inimigo no quesito de um possível inimigo do governo, né? do regime que está se implantando, e também tu que sejas contra as decisões desse governo, não podes nunca dar a tua opinião, porque tu não sabe quem pode te dedurar dentro da tua própria casa. Tu tens o teu meio familiar, o teu meio privado sendo invadido por esse discurso político. Né? Então, tu não pode comentar com teu marido que horror que foi isso, olha, ou como a gente faz, meu Deus, o que está acontecendo? Tu não tem gestão no país para tratar dessa pandemia. Por quê? Porque daqui a pouco teu marido está dizendo pro governo que, olha, a minha mulher, ela tá com uns papos aí muito louco, tá falando contra o governo. E aí tu não tens mais a relação familiar, o teu privado, tu tens tudo voltado para esse governo totalitário, porque ele toma conta da mente, do psicológico. Por quê? Porque ele lida com a doutrinação lá na escola, com a doutrinação infantil, tá? Bom, passando então, nós temos quais as características do totalitarismo. Culto ao líder, tá? Então tu vais ter esse líder não sendo somente uma liderança, ele vai ser cultuado, ele vai ser uma imagem de respeito, de adoração, né? Quase um santo dentro da sociedade. Esse líder não tem erro, não comete erros, esse líder é extremamente, como é que eu vou dizer? Ele, além de ele não ter erros, né, ele incute nas pessoas a adoração, essa capacidade de supremacia do país que vai existir pela liderança dele, né? Então tu tens um culto ao líder que vai ocorrer com o próprio Hitler, vai ocorrer com o Stalin, vai ocorrer com o Mussolini, que são exemplos de totalitarismo. O unipartidarismo, um só, partidarismo, partido, então um partido só. A doutrinação, que eu falei, né, que vai ser uma doutrinação feita desde das crianças. Tu vais ter comitês que vão levar, tu tem a juventude hitlerista que vai ser usada, tu tem os comitês que o stalinismo vai criar, né? Então tu vais criando uma doutrina, tu vais doutrinando, tu vais decidindo todo o passo do crescimento intelectual e de posição crítica que o teu jovem vai tendo, né? E o teu jovem vai se tornando um delator dos mais velhos que não foram doutrinados, tá? O uso do terror, desculpa que pulei, a centralização do poder, então a centralização do poder no líder ou no partido. O uso do terror, que é esse terror que a gente estava falando, de que tu vai amedrontar todos os teus opositores, porque tu vais perseguir grupos que vão ser enxergados pela população como grupos inimigos. Então tu pode ser um grupo de mulheres que pensem em liberdade sexual para as mulheres, tu pode ter algum grupo que pense em intolerância religiosa. Então tu vais eleger dentro da sociedade inimigos, tanto externos como internos, né? E aí essa parte doutrinada da tua população vai denunciar esses inimigos, né? Então tu vai ter população contra população, tá? Daí o uso do terror, as pessoas têm medo de falar, as pessoas têm medo de serem denunciadas, as pessoas têm medo do governo, né? A censura, como a gente tinha visto, a militarização, porque para tu ser autoritário e extremamente violento, tu vais precisar de uma classe que possa ser violenta com a população e ser autoritária com a população. Para isso tu precisa ter arma, né? Então tu tem uma militarização do governo. Criação de inimigos internos e externos, que foi o que eu tinha falado, ó. Tu utiliza isso como distração, porque aí tu cria esse sistema de terror, tu cria esse medo sempre, né? E aí vai todo medo
medo vai justificar as ações autoritárias do governo, porque aí o governo não vai errar nunca, ele vai sempre fazer pensando na população, e quanto mais violento e autoritário ele for, ele está fazendo isso pelo bem da população, e aí vem a ideia, né, de distração, e o nacionalismo exacerbado. Então tu vais ter nesses governos totalitários da década de 1920, tu vais ter um viés de extrema exclusão e perseguição de outros povos e de outras etnias que viviam dentro do território nacional. Então a etnia majoritária de um território vai perseguir as outras etnias, que foi o que aconteceu com os nazistas, né, que perseguiram os judeus. Os regimes totalitários, então, as experiências totalitárias europeias que nós conhecemos são principalmente durante o período entre guerras, então de 1918, vão se ocorrer, né, de 1918 até 1939, e na extrema direita, né, no espectro político que a gente chama, na parte de extrema direita, nós temos o fascismo italiano e o nazismo alemão. E na parte de extrema esquerda nós temos o stalinismo soviético como exemplos de governos totalitários. Feito, gente! A nossa próxima aula então vai ser o fascismo. Espero que tenham gostado. Muito obrigado. Beijão. Tchau.